Vamos lá então, pessoal, começando aqui mais um dia do nosso trabalho, fechando mais uma semana de estudos. Nós vamos para o nosso livro Fonte Viva, o texto número 94, Capacete da Esperança, com instruções aqui, né, do Espírito Emmanuel. Lembrando sempre, só para a gente fazer uma pequena observação, quando nós nos deparamos com um livro como esse, Fonte Viva, ou Vinha de Luz, outros livros de mensagem assim que nós temos um espírito que assina, como é o caso, por exemplo, desse em que o Emmanuel assina e Chico Xavier psicografa, nós temos que lembrar que nos bastidores da produção desse material no mundo espiritual houve a colaboração significativa, né, de muitos espíritos que cada um trouxeram ali um pouco da sua análise, trouxeram um pouco da sua contribuição. Então muitas vezes nós temos um espírito que assina uma obra, mas que teve a colaboração de um grupo que muitas vezes desconhecemos, né? Então esse livro a gente lembra sempre que é um pensamento que chega do mundo espiritual, não apenas a opinião de um único espírito, né? Principalmente na elaboração de um trabalho como esse, de fazer interpretações de citações do Novo Testamento, que deve ser algo bastante trabalhoso, né, e demanda, sem dúvida nenhuma, um conhecimento muito profundo, que Emmanuel, sem dúvida nenhuma, tem, mas que também não teria por que ter a exclusividade do trabalho, sabendo que há tantos espíritos que podem colaborar e desejam também colaborar com o desenvolvimento desse trabalho. Mas muito mais do que mensagens bonitas, é importante a gente sempre ter essa possibilidade de conversar sobre o assunto, de refletir sobre ele, porque existe uma grande diferença quando nós fazemos a leitura de uma obra e quando nós estudamos uma obra. E isso a gente pode ver claramente nas nossas experiências diárias. Quando nós pegamos um livro, a nossa preocupação é conhecer o fim da história. Então, uma leitura atrás da outra, página depois de página, muitas vezes atropelando assuntos, porque é envolvido pela emoção, né? Envolvidos pela emoção, a gente acaba passando por cima de pequenos detalhes que poderiam ser melhor explorados. Então a gente vê, por exemplo, que lendo uma página como essa, que é o que normalmente é recomendável, né? Todo dia de manhã abrir ler uma página antes de dormir, ler um texto que traga para nós uma reflexão. Então nós fazemos aquela leitura, né? Um texto como esse, por exemplo, demora 20 segundos para ser lido, se demorar tudo isso. Então é o tempo que nós temos para absorver aquilo que ele passa. Então nós lemos, ou o livro é legal, ou o texto é legal, ou o texto é meio complicado. Então a gente lê, acreditando que isso já seja o suficiente para poder modificar o nosso quadro mental. Porque todo mundo diz assim, olha, sempre leia, ou faça uma prece, coisa e tal. Na verdade, nós temos que promover uma transformação, como é o caso que acontece para quem pratica yoga, para quem faz algum exercício de meditação, sabe exatamente o tempo que demora para que a gente possa modificar aquele nosso estado mental, envolvido ali com situações do cotidiano, com preocupações, com tomadas de decisões e tudo mais. E aquele momento de meditação, de reflexão, é um momento em que nós temos que silenciar o pensamento. E muitas vezes demoramos ali alguns bons minutos de concentração para depois entrarmos de fato no estado de meditação, coisa que para mim é terrível, né? Porque eu começo a entrar no estado de meditação, 10 segundos depois eu já estou me distraindo, né? Um problema sério que eu tenho de concentração. Mas no caso desses textos é a mesma coisa. Nós fazemos a leitura, né? Então as palavras vão chegando, a gente vai entendendo, de acordo com a nossa facilidade, o conteúdo da mensagem, mas nós não paramos para refletir sobre ela e entender de que forma que nós podemos aplicá-la no nosso dia a dia. Então é uma reeducação que nós precisamos aplicar para todos nós, de entender que existe uma diferença entre nós lermos uma mensagem e nós refletirmos sobre essa mensagem. Felizmente nós temos esse nosso espaço, em que nós não apenas paramos para refletir sobre a mensagem, mas ficamos aqui bons minutos, quase que uma hora, falando sobre esse texto que teria inicialmente sido lido em apenas 20 segundos.
Então, de 20 segundos a gente transforma aqui em, no mínimo, 45 minutos para falarmos sobre isso, para tentarmos encaixar ele o conteúdo nas situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e aí então a gente vê a riqueza, a profundidade desses ensinamentos. Então isso é para nós, né, eu trouxe só essa observação inicial, que é importante fazer isso para tudo aquilo, todos os objetos do nosso estudo, seja num centro espírita, seja em casa numa leitura particular, às vezes um romance que simplesmente vai apresentando fatos que vão se sucedendo, a gente sempre espera os próximos capítulos. Só que, na verdade, lembrando que o romance espírita ele tem como objetivo principal passar para nós ensinamentos. Então, uma leitura calma, uma leitura cautelosa, uma leitura atenciosa para perceber e observar. Aliás, é uma coisa que para mim me dá até um certo calafrio, é riscar livros, né, porque eu tenho extremo ciúme com meus livros. Então não dobrem pontas de página, não rabisquem, não deixem cair no chão para poder entortar e estragar, porque é uma coisa que me deixa assim extremamente aborrecido com isso, né? Mas, né, se a gente sempre abre essa exceção, porque existe uma diferença entre rabiscar um livro e existe uma diferença entre fazer observações para o nosso estudo. Então sempre que vocês tiverem a oportunidade de ler uma obra, então nesse caso dos grifos ainda vai. Agora, quantas vezes eu já peguei livros meus abertos assim, com um coraçãozinho desenhado, com uma caretinha no meio, uma coisa assim que meus alunos fazem muito isso, né? Rabiscam, deixam a rubrica deles assim no canto da página, eu só paro, olho, e aí então começam depois a restauração das obras, né? Mas sempre que vocês tiverem a oportunidade de ler, tenham em mãos, né, um lápis, uma caneta, um marca-texto, para vocês destacarem aqueles pontos que são interessantes. Mesmo que futuramente vocês não venham a fazer nenhum tipo de consulta ou aprofundamento daquele trecho, é importante que no momento em que você sublinha uma frase ou que você marca alguma coisa, aquilo, né, essa é uma técnica de estudo, inclusive, que você utiliza para estudos acadêmicos, é uma forma de você focar a sua atenção. Aquele sublinhado que você deixou, ele fica registrado no seu subconsciente de uma forma que a mensagem se torna mais profundamente absorvida, e não simplesmente aquela absorção superficial e depois ela se dissipa. Então, nesse caso, por que eu estou falando isso tudo para vocês? Né? Porque o nosso tema de hoje, ele fala muito sobre o pensamento. Né? Só para a gente poder iniciar aqui com a mensagem, com um trecho, com um versículo retirado por Emmanuel. Ele te pegou uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, né, que era um grupo, né, de Tessalônia, se eu não me engano o nome da cidade, e aí então é uma comunidade de novos cristãos naquela região que estavam buscando os aprendizados, a nova mensagem que vinha dos evangelhos, né, ou melhor, que vinha dos ensinamentos de Jesus para toda aquela região. Bom dia, pessoal que chegou. Então, nesse caso, Paulo, como eu falei para vocês, ele enviava essas cartas com frequência, exatamente para manter o contato, para manter a motivação, para passar novas instruções, para pessoas que até então estavam habituadas a viver em função de uma filosofia que trazia grandes diferenças de classes, no caso, por exemplo, da sociedade romana, que era o império dominante naquela época, da comunidade judaica, em que você tinha ali os sacerdotes e tinha ali também aqueles que eram os privilegiados, outros nem tanto. Então, diante daquele novo pensamento, as pessoas queriam conhecer essa mensagem de esperança, de renovação, que se falava naquela época. E aí então Paulo, que fez ali talvez de todos os apóstolos, foi aquele que teve um papel mais significativo na difusão do Evangelho, né, tanto principalmente pelo tipo de trabalho que ele realizava. Ele era chamado de apóstolo dos gentis, e os gentis eram aqueles que não faziam parte da comunidade judaica. Então começou a entrar em contato com esses grupos, que nós poderíamos chamar, dentro da atualidade hoje, da atualidade hoje não, de uma atualidade mais próxima a nós, daqueles que eram pagãos e daqueles que eram cristãos.
Então Paulo tinha contato com essas comunidades de pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de afinidade com o judaísmo ou mesmo conhecimento a respeito do cristianismo. Então ele procurava sempre modificar essas comunidades através desses ensinamentos, porque elas desejavam conhecer essa nova mensagem. Então ele mandou essa carta, né, uma dessas cartas aos Tessalonicenses, a esse grupo, e seriam como circulares que ele enviava para as comunidades. Algumas vezes específicas para aquela comunidade, outras vezes cartas que se espalhavam por várias comunidades. E ele diz o seguinte: tendo por capacete a esperança da salvação. Quando a gente fala sobre essa expressão, aliás, o título do nosso estudo de hoje, capacete da esperança, é uma expressão que, para nós, parece que não tem tanto vínculo com uma mensagem reflexiva do Evangelho. Capacete da esperança, o que viria a ser tudo isso? Mas antes de entrarmos diretamente aqui no ponto, um tema que ele é bastante frequente nos nossos estudos, só que para nós ainda ele é muito pouco compreendido, quando se trata exatamente do pensamento. O pensamento ele é um objeto que para nós pode ser estudado a partir de diversas perspectivas. Então eu posso falar do pensamento, que são as ideias que eu elaboro diante de uma situação, em busca de uma solução, qualquer coisa do gênero. Eu posso falar do pensamento, da forma como eu interfiro na mente de outras pessoas, porque a gente lembra que quando eu falo em pensamento, eu não estou falando necessariamente de telepatia. Nós não entramos nesse campo da paranormalidade, mas o meu pensamento eu expresso através de palavras. Então, enquanto eu converso com vocês e os meus pensamentos vão elaborando esse raciocínio, vocês naturalmente são contaminados por aquilo que eu falo e, consequentemente, começam também, como uma consequência natural, elaborar o pensamento de vocês. Nós temos temas que estudamos aqui na nossa sala. Algumas vezes nós saímos radiantes, porque são temas otimistas, são temas que são agradáveis de se estudar. Outras vezes são temas um pouco mais técnicos, voltados mais para a ciência. Outras vezes são temas que nos deixam com um certo sentimento depressivo. Por exemplo, quando a gente vai fazer um estudo sobre depressão e começamos a contar casos de situações, inevitavelmente a gente acaba se colocando na posição daquela pessoa que praticou aquele ato, ou então na sua família, ou começa a procurar dentro do nosso próprio círculo familiar situações semelhantes. Aí a gente acaba o estudo com aquele sentimento de angústia. Embora o nosso raciocínio, a nossa razão compreenda a importância do tema, compreenda o valor que tem a aquisição desse conhecimento, emocionalmente, sentimentalmente, nós somos afetados por isso. E aí, então, fazendo aquela comparação com aquela brincadeira que se faz principalmente na evangelização, quando nós estamos alegres, né, podemos imaginar aquela luz irradiando do nosso peito. Quando nós estamos alegres, é uma luz que brilha de uma forma muito clara. Quando nós estamos mais deprimidos, essa luz vai se apagando, se tornando mais escura. Então se faz isso com as crianças para elas entenderem exatamente de que forma que elas podem tentar ler os seus sentimentos. Para nós também é a mesma coisa. Então o pensamento é o início de tudo. Você não sente nada se você não sabe o que sentir, por que sentir. Então o pensamento é a fonte geradora de tudo. A inteligência é um atributo do espírito e o pensamento é o resultado desse mecanismo de produção de ideias. Então, a partir da qualidade do pensamento que nós temos, um sentimento acaba brotando, uma emoção acaba brotando. Então, dentro da doutrina, nós estudamos isso com bastante frequência. Como eu falei para vocês sobre essas várias perspectivas, nós temos também sobre aquela perspectiva da influência espiritual. Os espíritos se afinizam conosco pela qualidade do nosso pensamento. E isso, quantas e quantas obras nós já lemos que trazem, né, essas mesmas definições. Então, se eu tenho um pensamento com uma determinada qualidade, um espírito vem e se aproxima e começa então a alimentar essa qualidade. E quando a gente fala sobre influências, nós não precisamos necessariamente falar sobre influência espiritual, mas influência também entre encarnados, como eu falei para vocês aqui, daquilo que eu passo
e daquilo que vocês escrevem também durante o nosso trabalho. Então, várias formas, mas hoje especificamente, o nosso trabalho está voltado exatamente para aquilo que nós provocamos sobre nós mesmos. Então nós temos o pensamento que pode gerar em nós um estado de melhor equilíbrio, por exemplo, durante o momento de prece, um estado de melhor equilíbrio no momento em que nós estamos fazendo a leitura de um trabalho, no momento em que nós ouvimos uma mensagem, ou participamos de um estudo, no momento em que nós ouvimos uma música, que até uma música é capaz de influenciar, nós já estudamos sobre isso lá naquele tema que fala sobre a arte espírita, e nós lembramos que uma melodia ela é capaz de transmitir uma mensagem que vai gerar em nós um tipo de sentimento. Então, o foco hoje que a gente vai trabalhar vai ser a relação entre pensamento e sentimento. Isso porque quando nós temos naquela mensagem, aquele trechinho do Evangelho em que Jesus diz, vigiai e orai, muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo o contrário, orai e vigiai, mas o texto correto é vigiai primeiro e orai depois, né? Primeiro manter a vigilância, depois em constante oração. Essa vigilância, esse estado de oração que nós precisamos sempre manter na nossa mente ativa, o ativo, é exatamente para que a gente possa estabelecer um estado de equilíbrio dentro de nós. E por que isso é importante? Nós veremos aqui no nosso texto que o nosso mundo de hoje ele é bastante turbulento. Não apenas em termos de atitudes, de quebras, de desgraças que nós vemos acontecendo no nosso cotidiano, mas ele se encontra muito turbulento no campo das ideias, no campo do pensamento. E como o pensamento é uma energia, né, ele irradia uma energia, ou absorve essa energia, e é algo bastante abstrato para nós, ou seja, nós não vemos isso. Eu fico muito mais preocupado com o empurrão que uma pessoa pode me dar, do que com uma palavra que ela me direciona, e eu acabo depois absorvendo aquilo. Muitas vezes aquele empurrão provoca um efeito menor do que uma memória, uma lembrança que fica martelando na minha cabeça depois de uma discussão. Ou depois de alguma coisa que alguém me disse, ou alguma coisa que eu vi. Então não existe nada mais complicado para alguém do que uma memória, uma lembrança ativa de uma qualidade negativa. Se é uma lembrança positiva, naturalmente eu vou sempre ter aquele otimismo, aquela alegria que é constante, mas se por acaso é uma memória negativa, negativa no sentido do resultado que ela produz, não na fonte. Para vocês terem uma ideia no que significa isso, muitas vezes eu posso conviver com uma situação de perda de uma pessoa muito querida, que veio a desencarnar. Pensar nessa pessoa não é algo negativo, porque afinal de contas ela fazia parte, né, do meu círculo íntimo, ela é envolvida pelo meu afeto e eu pelo afeto dela, e de repente no momento em que ela não faz parte da minha vida, isso começa a me afetar. Então, na verdade, pensar naquela pessoa não é ruim, mas é a forma como nós pensamos e a forma como essas energias acabam se desenvolvendo dentro de nós. E aí então eu começo a conviver com aquele sofrimento, começo a conviver com aquela angústia, posso começar a entrar num estado de desequilíbrio que me leva como consequência para um estado patológico. Então nós percebemos assim que as lembranças que nós criamos da nossa mente, as imagens que nós criamos da nossa mente, são seres, podemos dizer assim, de uma forma alegórica, são seres vivos que produzem resultado sobre o meu organismo e sobre o meu psiquismo também. Então, nessa mensagem de Jesus, do vigiar e orar, é importante exatamente nós sermos muito seletivos. Porque, como eu dizia, o nosso mundo hoje ele se encontra bastante desequilibrado em termos de pensamento. As pessoas estão pessimistas com relação àquilo que se vê na televisão, com corrupção, com violência, com dificuldades das mais diversas,
no nosso cotidiano, temos as nossas dificuldades pessoais em todas as áreas de relacionamento financeiro, de saúde, o estado psíquico mesmo alterado. Então nós percebemos que se fisicamente nós valorizamos, né, nós damos mais valor para aquilo que nos afeta, para aquilo que nos acontece, mentalmente nós negligenciamos a importância desse fator. Porque é ele que vai nos atingindo de uma forma muito sutil, de uma forma muito sorrateira, silenciosa, e nós não nos damos conta. Porque nós ficamos preocupados, por exemplo, com a situação do nosso cotidiano. Vamos pensar o seguinte: pessoas que se envolvem com comportamentos e relacionamentos, pessoas que se envolvem com substâncias, com sua forma de se alimentar, com a sua forma de trabalhar. A grande preocupação que ela tem é assim, né? Ou eu estou comendo demais, ou eu estou comendo de menos, ou eu estou usando essa substância demais ou substância de menos, ou eu estou saindo muito para fazer tal coisa e isso não é saudável. Mas as pessoas não pensam em qual é a causa disso tudo. Quais são as ideias, quais são os sentimentos que me levam a esse tipo de comportamento. Ontem mesmo nós falamos sobre tudo isso, só que envolvendo as questões do nosso país, uma questão social do nosso país. Então a gente vê, por exemplo, a preocupação com a violência e os governos tomam aquela atitude, né? Se eu tenho um problema com violência, qual é a minha contramedida? É trabalhar com a preparação de novos policiais. Se por acaso eu tenho uma quantidade significativa de doentes, o que eu faço? Procuro preparar instituições e profissionais que possam ajudar nessa doença. Só que na verdade a gente fica se perguntando, mas o que está causando tudo isso? Por que as pessoas estão ficando tão doentes? Por que as pessoas estão ficando tão violentas? Por que as pessoas estão se deixando levar por essas provocações, né, que nós temos da corrupção, das tentações do mundo, né, entre aspas? Por que as pessoas estão se deixando levar por isso? Então, na verdade, nós ficamos preocupados com o efeito, mas não nos preocupamos com a causa. E toda a causa começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Infelizmente, assim, né, Zé? A repressão é aquela medida emergencial. E a mesma coisa que nós temos, só para a gente poder fechar esse raciocínio da questão social, essas medidas que as pessoas querem tomar, que estão discutindo, sobre a redução da maioridade penal para poder punir os jovens infratores. Então, se você vê um jovem de 15, 16 anos cometendo um crime, qual é a medida emergencial? Vamos diminuir a sua idade penal e aí então vamos puni-lo adequadamente pelo crime que ele cometeu. Mas na verdade é assim, o que leva uma criança de 14, 15 anos a cometer um crime desse? Então a gente vê que trabalha-se com a repressão e não trabalha com a preparação, com a própria prevenção de tudo isso. Então mentalmente nós temos que ter essa preocupação também, né? É uma série de situações, né, Regina? Então a parte a gente vê as famílias desestruturadas, a educação precária, a situação socioeconômica das famílias, das pessoas individualmente numa condição difícil. Isso leva a uma série de desequilíbrios. Né? Então a gente tem assim, aquela via de mão dupla. Ou você produz o seu pensamento e ele acaba se materializando na sua vida, ou você tem uma influência exterior que acaba te afetando intimamente. Então é aquela via de mão dupla. Ou começa em você, ou começa fora e você é afetado. Ou você externa, ou você interna essas ideias, né? Então, essa mensagem diz para nós, capacete da esperança. Agora já deu para entender mais ou menos do porquê de tudo isso. Nós estamos falando de pensamento, do resultado dos nossos pensamentos, e então, tudo deve começar, na verdade, Angelina, eu acho, só para a gente nem vai entrar nesse tema hoje, na próxima quinta-feira é o nosso tema livre, a gente pode até trabalhar um pouco mais esse assunto. Mas, na verdade, o que falta para nós é exatamente esse é um termo que ele acabaria sendo levado de um modo talvez equivocado, mas a evangelização, que na verdade nada mais é do que a moralização e a espiritualização. Porque essa educação ela acaba sendo entendida como uma educação acadêmica. O que na verdade começa é exatamente pela moralização, pela espiritualização, que acaba sendo, de modo geral, pela evangelização das pessoas.
Algo que, infelizmente, hoje as religiões não estão conseguindo fazer. Mas não é o nosso trabalho hoje. Vocês estão percebendo que o tema que eu estou passando para vocês agora, de tocar nessas questões sociais, já provocou em nós assim, uma certa exaltação. Já começamos a imaginar na revolta que a gente tem, de quem são os responsáveis, quem são as vítimas, quem são os algozes. A gente já mudou a energia, já mudou a vibração daquilo que a gente estava tratando. Simplesmente por eu tocar num assunto que diz respeito a todos nós e que de certa forma nos sensibiliza. Então, por isso, nós temos sempre então que manter essa vigilância. Porque é importante nós discutirmos o assunto, é importante nós ficarmos atentos a tudo aquilo que acontece à nossa volta, mas temos que fazer isso com equilíbrio. Porque do contrário nós nos desequilibramos e entramos nesse processo de exaltação. Então, o capacete da esperança. Vamos aqui então para o texto de Emmanuel, que a gente vai entender exatamente essa introdução que eu fiz agora, que na verdade foi quase todo o estudo, né? Nós temos só mais alguns minutos aqui para a gente poder fechar. Então, vamos para o nosso texto. Ele diz assim: tendo por capacete a esperança na salvação. Mensagem de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. O capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede de manifestação ao pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Então ele começa a lembrar nesse primeiro parágrafo, falando que a sede do pensamento é exatamente o nosso cérebro, protegido pela nossa cabeça. Então o capacete já nos traz essa imagem de proteção anatômica, proteção física, mas que na verdade nós estamos entendendo sobre a manifestação desse órgão do nosso organismo. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio em muitas ocasiões sofre o assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Aqui ele já começa a falar exatamente sobre essa influência do nosso mundo hoje. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. E aí, como nós falamos, que se a solução de todos os problemas do nosso mundo começa pela nossa transformação moral, pela nossa evangelização, tudo aquilo que é contrário por essa construção vem exatamente jogando sobre nós esses raios anestesiantes. O raio anestesiante, como o próprio nome diz, ele nos mantém naquela condição de paralisia diante das necessidades de transformações que nós precisamos empreender. Mas muitas vezes esses raios não são apenas anestesiantes, eles são intoxicantes também. O anestésico nos deixa ali paralisados, a toxina provoca então a nossa falência. Então, dependendo dos tipos de raios que nós recebemos, principalmente dos meios de comunicação. Se nós assistimos a um programa, e a gente já falou sobre isso numa outra oportunidade, lembrando sobre a lei da oferta e da procura. O que significa isso? Os meios de comunicação nos oferecem aquilo que nós damos audiência. Então, se por acaso eu tenho um programa na televisão que tem cenas de sensualidade, de intriga e de violência, significa que tem pessoas que assistem a esse programa. Do contrário, sem audiência e sem patrocinadores, o programa simplesmente acaba. Mas nós temos programas que quanto mais eles mostram, mais audiência eles conquistam. Então nós permitimos que entrem na nossa casa, através desses meios de comunicação, por rádio, por internet, por televisores, nós permitimos que entrem essas informações que muitas vezes não são informações relevantes, não são informações produtivas, mas nós temos a necessidade de ter contato com elas. E aí então, por causa dessa nossa invigilância, nós somos constantemente anestesiados. Essa anestesia significa o quê? Que eu vejo situações em que eu me vejo impotente. E pelo fato de me encontrar impotente diante daquilo,
quando nós vemos um grande caso de corrupção na televisão, que foge completamente da nossa alçada, enquanto cidadãos comuns, porque isso atinge esferas do governo e tudo mais, nós começamos a dizer assim, olha, eu não posso fazer nada e sinceramente eu não tenho mais vontade de fazer nada. Já começou o processo de anestesia. Quando nós vemos então um caso que nos atinge de uma forma mais direta, a violência está na porta da sua casa, cuidado se você sai, você pode sofrer isso, você pode sofrer aquilo, já começa um processo de intoxicação. Porque não é apenas eu não vou fazer nada, eu começo a sentir os efeitos negativos desse tipo de informação. Então não é apenas nós convidarmos os produtores dessas informações, dos jornalísticos, dos programas dramáticos, dos programas de entrevistas, dos programas de entretenimento. Se nós analisarmos, por exemplo, a qualidade dos nossos programas de entretenimento, nós ficaremos chocados se fôssemos analisar dentro desses critérios morais. Se nós tivéssemos, assim, eu sempre gosto muito de fazer uma comparação, e eu faço isso mentalmente, né? Se você tem um tipo de conduta no seu dia a dia, a forma como você conversa com as pessoas, aquilo que você comenta com as pessoas. Se você vai para a sua igreja, se você vai para o seu templo, se você vai para o seu centro espírita, e lá dentro você não tem coragem de dizer aquilo, significa que fora você está fazendo errado. Porque se dentro de uma instituição, onde você se coloca numa posição moral diferente, numa posição mental diferente. Você entra no centro espírita em silêncio, você entra no centro espírita abertos àquelas informações positivas e produtivas que vão te oferecer, você conversa com as pessoas, assuntos saudáveis, assuntos agradáveis, você não usa o vocabulário vulgar, você não tem um comportamento vulgar, mas quando você sai dali você se transforma. Significa que alguma coisa está errada. Se não existe essa coerência entre aquilo que eu faço num determinado ambiente e aquilo que eu faço fora daquele ambiente, significa que eu estou entrando em contradição com aquilo que eu sou contra aquilo que eu desejo ser. Então esse tipo de vigilância é importante. Se por acaso dentro de casa eu solto aquele palavrão quando eu estou irritado, e no centro espírita eu não faço isso, eu preciso então pensar qual é exatamente a forma correta, ou qual é exatamente a forma mais adequada que eu desejo tomar, né, para a minha vida, para as minhas atitudes. Qual é exatamente a filosofia de vida que eu desejo ter? É a filosofia equilibrada ou é a filosofia desequilibrada? Quando a gente começa a detectar essas diferenças, é exatamente ali que a gente percebe então que é o momento de começar essa transformação. Então, se nós desejamos, através dos nossos estudos, encontrarmos respostas, encontrarmos orientações nas frequências, nas leituras, nos trabalhos, por que fora dos estudos eu fico alimentando o meu psiquismo com essas mensagens negativas e destrutivas? Eu tenho algo, principalmente para nós que frequentamos com uma certa regularidade as redes sociais, nós costumamos ver as postagens, ver as mensagens que chegam para nós. Então eu já comecei a ser mais seletivo, né? Que se eu por acaso eu vejo uma manchete, o início de uma manchete que traz o nome de uma pessoa, que traz um tema que eu sei que não vai me agradar, eu não leio. Eu procuro resistir isso ao máximo. Porque isso eu sei que se eu ler aquela mensagem, eu já sei pelo título dela se ela vai ser produtiva ou não e que tipo de sentimento ela vai provocar em mim. Então de cara eu já olho e já falo, não, para. Eu não quero nem começar porque eu já sei como vai terminar. Porque quando nós começamos a nos conhecer, nós já sabemos como as coisas vão se desenrolar, como elas vão se desdobrar dentro de nós. Por isso é importante nós ficarmos sempre com essa vigilância para termos essa seleção, porque se eu sei que o meu pensamento vai interferir no meu humor, vai interferir no meu organismo, porque dependendo do tipo de assunto, vai me provocar um certo tipo de aborrecimento, um certo tipo de angústia, que isso vai me afetar fisicamente. Então eu prefiro não absorver aquele tipo de energia para não sofrer essas consequências. Então, como eu falei para vocês, o nosso cotidiano está repleto de situações assim. Se nós não fizermos esse exercício de selecionar aquilo que nós desejamos por necessidade, aquilo que nós precisamos por necessidade e aquilo que nós desejamos por opção,
nós seremos constantemente bombardeados por essas energias que foi falado aqui para nós, essas energias que são anestesiantes e até mesmo aquelas energias que são intoxicantes, nós não conseguiremos resistir. Vamos continuar aqui para a gente poder complementar o raciocínio de Emmanuel. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Então aqui já fala da influência que nós temos no mundo. A exigência de todos. Todo mundo exige que nós sejamos perfeitos. Assim como nós exigimos que os outros sejam perfeitos. Não admitimos que os outros errem, não admitimos que os outros mudem, não admitimos que os outros façam alguma coisa diferente daquilo que a gente não concorda. E a indiferença de outros tantos. Essa indiferença, assim, eu não estou muito preocupado com o que você está fazendo ou deixando de fazer, eu quero que você faça aquilo que eu quero. Esse tipo de exigência, esse tipo de indiferença, procuram cristalizar a energia do discípulo. Ou seja, tornar então cristalizada é quando ela se torna sólida e ela não se transforma mais. Só que essa cristalização vem de uma forma negativa. Dispersando-lhe, nesse caso, se essas minhas energias são então transformadas e cristalizadas, eu não vejo mais motivação para poder continuar agindo da forma correta, eu não tenho mais impulsos nobres nas situações do meu cotidiano, ou então eu tenho neutralizado os meus ideais de renovação. A gente fica naquela condição de estagnação. Eu não faço porque ninguém aceita, eu não faço porque ninguém concorda, eu não faço porque ninguém me aprova. Tudo aquilo que eu faço as pessoas criticam, então eu prefiro não fazer mais. A gente começa a adotar esse tipo de conduta, porque nós precisamos de motivação, nós precisamos de estímulo. E a partir do momento em que nós não recebemos isso, o que vai acontecer? A gente simplesmente perde a vontade de fazer as coisas. Até chegar no extremo, por exemplo, no momento em que a gente perde a vontade até de viver. Essa vontade de viver não significa nós chegarmos naquele extremo do suicídio. A vontade de viver é assim, deixa a vida passar, um dia ela vai acabar. Nós que somos espíritas e que temos a oportunidade de estudar sobre esse tema, nós analisamos os vários aspectos, as situações técnicas, as contramedidas que nós podemos tomar, nós temos essa visão geral. Nós olhamos para fora de nossas casas e observamos as pessoas na rua. E vamos entender exatamente a fragilidade em que elas se encontram diante dessas influências. Elas não têm mais vontade de fazer nada, elas estão simplesmente cada uma tentando sobreviver de acordo com suas necessidades. E por que elas se sacrificariam pelos outros, se sacrificariam pelo próximo, se ninguém faz nada por ela? Então naquela questão de troca, de reciprocidade, ela simplesmente não vê mais motivo nenhum para fazer nenhum tipo de esforço extra, nenhum tipo de sacrifício. E aí então, não percebendo exatamente o que vai trazer como consequência, nós vamos então minando as nossas relações, minando o estilo de vida que nós temos hoje. Até chegar no momento em que nós voltamos ao mundo espiritual, não levando nada de produtivo, porque nós simplesmente não tivemos motivação para construir nada. Contudo, diz Emmanuel, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. Então essa esperança, imprescindível esperar o desenvolvimento dos princípios latentes. O princípio latente é uma virtude que existe dentro de nós, numa condição ainda de semente, naquela condição de pré-germinação. Ela está viva, mas esperando algum motivo para poder se transformar. Nós vemos que esse entendimento que nós temos dessas virtudes latentes dentro de nós, as virtudes das mais nobres, não tenhamos dúvida disso, desde aquele sentimento da mais alta caridade, do mais alto caráter, do mais alto respeito, isso tudo existe dentro de nós. Só que ainda falta a motivação para fazer com que ele comece a germinar. É daí que nós vemos muito que um dos princípios fundamentais que o Espiritismo apresenta para nós é aquela
aquele lema que nós temos, que fora da caridade não há salvação, essa salvação nós lembramos sempre que não é uma salvação religiosa, é simplesmente um crescimento do indivíduo pelos seus próprios esforços. E quando nós falamos que a caridade nos proporciona essa transformação, e por isso os Espíritos falam, é uma forma de mostrar para nós que a laborterapia nada mais é do que a terapia através do trabalho. Ela é o único meio de fazer com que nós nos desenvolvamos. Mas quando nós utilizamos a laborterapia, ou imantamos a laborterapia com os princípios da caridade, nós começamos então a fazer com que essas sementes que existem dentro de nós comecem a germinar pela prática, pelo exercício desses valores. Então na caridade você tem a autodoação, a compreensão, a resignação, o sacrifício, o amor ao próximo, que são hoje palavras banalizadas. Mas são banalizadas exatamente porque não entendemos ainda o seu real valor. Mas é importante nós resgatarmos tudo isso e dizermos que amor ao próximo não é uma frase que você cola na geladeira. Não é uma frase que você coloca no para-choque de caminhão. O amor ao próximo é exatamente o exercício do sentimento mais nobre que nós possuímos e nós podemos direcionar para aqueles que se encontram numa condição mais difícil, porque nós sabemos também que nós somos assessorados por aqueles que estão próximos a nós quando nós necessitamos. E o amor ao próximo não é o próximo estranho fora de casa. Pode ser o próximo dentro de casa. Pode ser o próximo no trabalho. Pode ser o próximo onde quer que ele esteja. Então nós vemos que esse tipo de exercício constante, que os Espíritos sempre nos incentivam, é uma forma exatamente de chamar nossa atenção, que nós não podemos ficar parados. Porque quando nós paramos de trabalhar, quando nós paramos de exercitar esses valores, nós começamos a entrar num estado de estagnação, consequentemente de paralisia, e depois de morte lenta, essa morte moral, vamos dizer assim, lenta e progressiva, que vai se agravando com o passar do tempo. Então, na nossa condição hoje, de espíritos encarnados nesse nível em que nós estamos, nós precisamos então de atividades constantes. Estarmos sempre ativos e produtivos, não podemos parar. Já um espírito mais evoluído, ele não precisa desse estímulo, porque ele sabe que isso para ele é uma consequência natural da sua condição. Mas no nosso caso nós temos que ser constantemente cutucados. Vamos trabalhar, vamos produzir, vamos fazer isso, não fica parado. Essa semana mesmo a gente comentou sobre aquela passagem, né? A mente parada é a oficina do diabo, né? Então significa o que isso? Que quando nós estamos parados sem esse exercício constante, nós prestamos atenção nas futilidades e negatividades do nosso lado. Que são exatamente esses estímulos que vão provocar os nossos instintos mais primitivos. A Regina colocou, né, porque estamos construindo o reflexo condicionado para a produção do bem. Quando isso deixar de ser um reflexo e se tornar um ato consciente, aí sim nós demonstraremos a nossa real evolução. E continua para nós. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador, que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor que conta com revelações de perfume e beleza do jardim, cheio de ramos nus. Esse trecho aqui é fundamental, né? Principalmente esse segundo, aguardar a alegria e a coragem dos tristes. Da mesma maneira que o floricultor espera os botões começarem a surgir e as flores a se abrirem, para poder perceber o perfume que eles podem irradiar. Porque se aquele floricultor ele vê apenas um ramo que simplesmente apareceu, e ele ficar simplesmente naquela angústia, naquela expectativa, muitas vezes que não traz resultados, de esperar que alguma coisa exale a partir daquele ramo, certamente ele não terá resultado. Mas ele sabe que daquele ramo virá uma flor. Então ele sempre percebe que aquilo que se encontra numa condição, trazendo uma aparência que inicialmente não traz nenhum resultado positivo, com essa esperança ele sempre espera uma transformação.
Então aquele que se mostra como triste, nós temos que ter expectativa e auxiliar para que brote a alegria e a coragem. É imperioso reconhecer, diz Emmanuel, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa a atitude inoperante, por agir e melhorar continuamente as pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Essa serenidade, né, do cristão, muitas vezes ela é confundida com passividade. Porque no nosso mundo hoje, a gente sempre acha que aquele que trabalha mais é aquele que faz mais escândalo, aquele que faz mais barulho, aquele que agita mais. E muitas vezes, quando você mostra aquela tranquilidade e serenidade para tomar as melhores decisões, ela não representa, pelo contrário, ela trabalha de uma forma muito mais eficaz. Porque enquanto faço barulho, eu estou gastando energia sem necessidade. Então eu posso investir essa energia na busca de soluções, na tomada de decisões. Então manter a serenidade para podermos agir de modo mais produtivo. Por isso mesmo, talvez, o apóstolo não se refere à touca protetora. Porque a touca protege a cabeça? Não. A touca ela nada mais é do que uma proteção do frio, talvez, ou se transforma num adereço da vestimenta, né? Então, não fala sobre touca protetora. O chapéu também não. Por que Paulo não usou chapéu como um termo? Também tem essa função, né? O chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não defina convenção no traje exterior de acordo com a moda estabelecida. O capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Para a gente poder fechar, e como a gente já comentou sobre isso essa semana, bom dia pessoal que chegou. Nós vemos na televisão, de ontem para hoje, um rapaz que cometeu vários crimes, vários assassinatos. E quando nós olhamos, né, para aquele jovem que aparece na televisão e começamos a ouvir o relato, ou os relatos daquilo que ele praticou, mais de 40 homicídios e coisa e tal, porque ele disse que mesmo que depois que ele saísse, ele continuaria matando. Então a gente vai lendo esse tipo de notícia, vai ouvindo esse tipo de manchete, e os nossos sentimentos vão tomando aquela revolta. Tomara que ele morra, tomara que ele apodreça, tomara que isso, tomara que aquilo. Esse capacete da esperança nos dá a seguinte visão: ele é um espírito imortal, que hoje, sem dúvida nenhuma, ele é um espírito bastante doente, que vai precisar de ajuda, que provavelmente ele não vai encontrar aqui no nosso mundo físico, exatamente porque o nosso sistema carcerário, o nosso sistema de reabilitação, ele não é funcional. Portanto, esse rapaz vai ficar preso durante muito tempo, mas a gente lembra sempre que, sendo um espírito imortal, ele vai ter novas oportunidades de se regenerar. Então, quando nós falamos naquele trechinho em que, quando nós vemos os tristes, que nós podemos ver a oportunidade deles terem coragem e alegria, não é algo que vai acontecer necessariamente de imediato. Algumas vezes um espírito como esse demora 5, 10 encarnações para poder retomar um curso natural de evolução. Mas ele vai conseguir. Então, todas as vezes que nós olharmos para alguma coisa, a mesma coisa acontece com os corruptos que nós vemos no nosso país hoje. São espíritos doentes, doentes pela ganância, doentes pelo poder, mas que futuramente terão experiências bastante dolorosas e que vão se regenerar. Como nós também já passamos por experiências dolorosas, estamos passando por experiências dolorosas, ou passaremos por experiências dolorosas como forma de regeneração. Então a gente nunca pode perder esperança no mundo, perder esperança nas pessoas. Nesse momento ela pode se apresentar de um modo desequilibrado.
mas no futuro ela vai se encontrar equilibrada. E vai se tornar mais rápida ainda essa regeneração se ela contar com a colaboração das pessoas que estão próximas a ela. Sejam elas pessoas próximas, não no seu círculo familiar, no seu círculo íntimo, sejam aquelas que convivem com ela na mesma sociedade, mas que mantêm o pensamento otimista. Mantém um pensamento voltado sempre para a construção, nunca para a destruição. Isso é muito difícil para nós aceitarmos, como eu falei para vocês. O pensamento é algo bastante abstrato, mas é algo necessário. Basta a gente lembrar, se nós tivermos alguma dificuldade, na própria imagem de Jesus, quando ele disse: perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Essas pessoas que fazem isso não sabem o que fazem, mas saberão quando chegar o momento do seu esclarecimento. A dona Jimmy colocou: será que ele mata pessoas que fazem alguma coisa com ele em outra reencarnação? Olha, são muitos fatores, dona Jimmy, que nós temos, desde aqueles que estabelecem vínculos em existências anteriores com ele, até aquelas outras pessoas que acabam por uma questão de sintonia. Porque se por acaso você... Vamos pensar o seguinte: você tem um pensamento de violência, porque você é agressiva, porque você já agrediu outras pessoas, e de repente vem alguém e te machuca. Aí você diz assim: não, mas ele me machucou porque eu tenho um vínculo reencarnatório com ele. Na verdade, nós entramos em sintonia com as pessoas de um modo muito sutil. Aquilo que você pensa, nós temos aquela expressão que André Luiz usa muito, chamado de psicosfera, é aquele campo de pensamento que fica em volta de você. É um campo invisível que ele pode se expandir muito ou se expandir pouco. Mas, na verdade, ele está sempre à nossa volta. Quando nós nos aproximamos uns dos outros, esses campos ou eles vão entrar em choque, ou eles vão se entrelaçar e se atrair. Então, na verdade, para nós, a gente lembra que as atitudes desse rapaz faz parte de um pequeno universo de pessoas que foram vítimas por uma questão de sintonia, vítimas por estarem naquele local, vítimas por terem vínculos. Nós não sabemos. Qualquer pessoa que disser para você que ele faz isso por causa disso, ela comete um grande equívoco. Porque nós não somos capazes de sondar o que acontece nos bastidores. E nem deveríamos. Porque do contrário nós faremos julgamentos precipitados. Então, na verdade, assim, tudo acontece no campo do pensamento e de compromisso. Muitas vezes eu sou alguém cuja desencarnação necessita ser de uma forma violenta para despertar em mim alguns valores que eu não compreendo. E aquele jovem acabou se tornando um instrumento daquilo que para mim era necessário. Não que ele reencarnou com o objetivo, né, beleza? Não que ele reencarnou com o objetivo de fazer mal para alguém. Mas o fato de eu estar em sintonia com ele, que hoje eu não penso assim, mas que no passado eu já criei situações dessa natureza, significa que eu estabeleço com ele vínculos então. Tá? Então tem uma série de situações que acabam levando as pessoas para esse tipo de experiência, e nós não somos capazes de compreender ainda. Né? Então, passando para vocês então mais uma vez nesse caso, como em vários outros casos, todas as vezes que nós olharmos alguma coisa na televisão ou tivermos informação, evitemos se for necessário, se for possível. Se for necessário, nós nos aprofundemos na informação, mas sempre com esse capacete da esperança. Sempre com esse cuidado, com esse resguardo que é importante, para que a gente não se deixe levar pelos nossos impulsos, pelas nossas paixões. Não julgarmos para que não sejamos julgados, porque nós também temos as nossas imperfeições. Não nos esqueçamos que, assim como nós tivemos oportunidades de regeneração, esses que cometem erros hoje também terão, de uma forma dolorosa, mas terão, e no futuro poderão ser aqueles que caminharão conosco naquele caminho de maior elevação, de construção de um mundo melhor. Então, sempre alimentemos o otimismo. Algo que eu sempre faço, né, que eu já comentei com vocês. Eu tenho muito assim um carinho muito grande por Chico Xavier, por aquilo que ele representava. Então, quando eu vejo uma cena na televisão, eu vejo esse rapaz, por exemplo, e começava a nascer, brotar aquele bolo no estômago, né, aquele início de revolta. Eu fico pensando assim, se o Chico estivesse assistindo a esse programa, o que ele pensaria sobre esse rapaz? Conhecendo a nobreza
dos pensamentos, do sentimento, do conhecimento que ele tinha, ele entenderia exatamente por esse aspecto. Então eu começo então a pensar dessa forma. Então essa é a minha grande referência. Qualquer coisa que eu começo a ver o lado negativo, eu procuro ver o lado positivo. Não tirando o seu real valor, mas modificando o meu modo de pensar a respeito daquele assunto. Então, sempre tenhamos essa vigilância. Porque se nós não ficarmos atentos, nós naturalmente seremos envolvidos pelo mesmo tipo de vibração e depois perderemos todo o potencial de crescimento que nós temos. Quando nós falamos, né, para a gente fechar de vez agora o nosso estudo, quando eu falo para vocês que os espíritos dizem para nós que de toda a programação reencarnatória que nós temos, eles dizem que nós conseguimos cumprir ali 5% daquilo que é proposto. Esses 95% ficam perdidos exatamente porque nós nos deixamos levar por esses pensamentos negativos que nos imobilizam, que nos desviam e que nos adoecem. Se nós conseguíssemos manter esse padrão vibratório dos mais elevados, a nossa encarnação seria extremamente positiva e produtiva em todos os nossos campos de vivência. Então, na verdade, nós não conseguimos crescer mais porque nós não prestamos atenção no potencial que nós temos. Como é que eu posso me tornar uma pessoa caridosa se eu não acredito mais no mundo? Eu não tenho que estar preocupado com o mundo, eu tenho que estar preocupado com o meu crescimento, daquilo que eu posso fazer. Não é o que as pessoas esperam que eu faça, é aquilo que eu tenho vontade de fazer. É desse tipo de pensamento que nós temos que nos alimentar. De pensarmos sempre, o mundo pode não prestar, mas eu vou trabalhar para que ele preste tanto quanto possível. Eu posso não fazer nada do que acontece em Brasília, mas eu posso fazer o que eu puder para que aconteça aqui na minha casa, das pessoas que estão próximas a mim. Eu posso não conseguir transformar a guerra que acontece entre Irã, entre o Israel e Palestina. Mas eu tenho certeza que onde eu trabalho eu posso criar um ambiente melhor através da minha dedicação, através da minha motivação. Então cada um de nós faz aquilo que pode. Mas é importante que nós façamos aquilo que nós realmente podemos fazer. A Miriam colocou, né, a capacete da esperança e óculos do amor para ver as pessoas de forma mais justa. E exercitemos isso o tempo todo. Todas as vezes que nós olharmos, um dia vocês podem parar, pegasse um programa que seja desses que trazem essas notícias não muito agradáveis, e façam um exercício. Eu vou sentar aqui para ver o lado positivo de tudo e ver exatamente aquilo que a doutrina nos passa. Nós veremos jovens que nós não teremos revolta por eles. Nós teremos lamentação. Porque eles perderam uma oportunidade preciosa de crescimento, jogando uma existência fora por causa de um equívoco moral, por causa de uma ambição. Veremos pessoas cometendo crimes que não fazem crimes necessariamente porque querem, mas porque estão adoecidas. E essa doença muda a percepção delas a respeito do mundo. Sim, lamentemos pelas vítimas, mas lamentemos muito mais pelos algozes. Porque as vítimas muitas vezes estão resgatando um débito que tinham. Os algozes acabaram de criar um débito. Então eles, na verdade, são aqueles que merecerão maior atenção do mundo espiritual, porque são eles que estão começando a cair naquele abismo do sofrimento. Enquanto muitos aqueles que sofrem dentro da nossa visão física hoje, estão resgatando alguma coisa que vai aliviar uma dor que carregavam durante muito tempo. Então pensemos sempre nisso, observemos o mundo com otimismo, o mundo com esperança, e para nós mesmos, né, as nossas atitudes para fazermos com que o mundo se transforme dentro do que nós pudermos fazer. A Sandroca colocou, né, a Angelina colocou primeiro, meu pensamento quando era adolescente, eu continuo sempre perguntando, se Jesus estivesse no meu lugar, o que faria? Pois é, eu pego o Chico porque o Chico falava muito sobre isso, mas tem um filme muito interessante, né, Nos Meus Passos, o que Jesus faria. Então esse é um filme que passa aqui, um livro que foi escrito também, que mostrava sobre isso. E a Sandroca colocou, né, o mal é o mais divulgado e o bem é tímido, né? E por que o mal é divulgado? Porque ali é aquilo que eu falei para vocês de oferta e procura. Por que existem programas programas populares que mostram esses crimes? Porque tem pessoas que assistem. E no intervalo desses programas você tem produtos que patrocinam esses programas.
Um programa sem patrocinador, sem aquelas propagandas no intervalo, eles não existem. Então são eles que financiam tudo isso. E são as pessoas que assistem que dão esse ibope. Uma frase interessante: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Porque isso me torna uma pessoa má. Então é nisso que nós temos que